Olá, galera! Eu sou a professora Thalita Fernanda, das Oficinas Culturais de Caraguatatuba. Ministro aulas de inglês, italiano e libras. Na aula de hoje, no contexto da língua inglesa, eu quero refletir um pouco com vocês sobre toda essa confusão que está rolando no Afeganistão, todo o contexto histórico e o que os Estados Unidos, afinal de contas, têm a ver com isso ao ponto disso vir parar na nossa aula de inglês. Eu achei um texto muito interessante do site Galileu e eu vou ler para vocês algumas partes, porque afinal de contas são muitos detalhes e eu quero que a gente realmente saia dessa aula sem mais nenhuma dúvida sobre todo esse conflito e, infelizmente, esse triste momento da humanidade em que vemos tantos irmãos sofrendo dessa maneira, em especial as mulheres e as crianças. Vamos entender? Então, a matéria diz: Afeganistão em 5 episódios, para entender a crise atual e a volta do Talibã. É uma matéria um pouquinho longa, mas acho que vale a pena a gente refletir e ler por completo, porque, afinal de contas, isso também diz respeito às nossas vidas. Nós estamos aqui do outro lado do mundo, vivendo também alguns momentos de conflito, mas que nem se comparam, né, pessoal? Então, vale sim a pena a gente ler, rever, compreender e refletir. A matéria diz o seguinte: 2 décadas após deixar o comando do Afeganistão, o grupo fundamentalista Talibã retomou o poder no país após cercar a capital, Cabul, neste domingo 15, e motivar a fuga do presidente Ashraf Ghani. Horas depois foram registradas imagens de tumulto no aeroporto de Cabul, aquelas imagens que todos nós vimos, infelizmente, e muitas pessoas tentando se segurar, inclusive nos pneus, nas bordas do avião, para tentar sumir, fugir do país, junto com aquela oportunidade ali de estar dentro daquele avião. E é uma coisa de louco, né? Porque a gente fica pensando como que um ser humano pode ser capaz de achar que vai conseguir se pendurar ali e dali até os Estados Unidos sem cair. Então, assim, é o ponto que as pessoas estão desesperadas, né? Isso mostra a que ponto que as pessoas chegaram em termos de sobrevivência, em termos de sanidade mental, que já foi além do limite, de qualquer limite do raciocínio e da leveza do ser humano, que é o que a gente deve buscar para a nossa vida. A gente fala tanto de leveza nesse momento de pandemia e numa hora dessa a gente vê o ponto que chega uma pessoa com esse desespero de fugir do seu país e do seu regime. Então, horas depois foram registradas essas imagens para onde milhares de afegãos, milhares, tá, gente, se dirigiram numa tentativa desesperada de deixar o país e escapar do novo regime. Então, como eu disse, era uma tentativa desesperada. Eu acho que não tem palavra para definir o que nós vimos. E muitos, infelizmente, claro, chegaram ao ponto de morrer e ali se foi qualquer esperança, qualquer expectativa. Então, eles viram naquele avião uma esperança de uma vida melhor, de um mundo melhor, mas a insanidade mental era tanta que eles chegaram a um ponto de, naquele instante mesmo, eles acabarem com qualquer esperança. Então, foi um ato suicida, mas também que acho que eles queriam já demonstrar, é melhor morrer do que ficar aqui. Foi exatamente essa mensagem, né, gente? A instabilidade política e o fortalecimento da milícia dos talibãs acontece em meio à retirada das tropas americanas após 20 anos de operações militares no Afeganistão. Como reação ao ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, que matou mais de 3 mil pessoas em Nova York, o governo do então presidente George Bush deu início à chamada Guerra ao Terror, em outubro daquele mesmo ano. Então, aqui, finalmente, claro que vocês já tinham ouvido aí nas reportagens todo esse elo com os Estados Unidos, e aqui começa uma explicação bem clara sobre o porquê que os Estados Unidos têm tudo a ver com isso, né? A primeira ação foi invadir o país do Oriente Médio sob o pretexto de derrubar o Talibã, que vigorava no poder desde 1996 e obrigava e financiava a Al-Qaeda, organização liderada por Osama Bin Laden e é responsável pelo atentado aos edifícios nova-iorquinos em 11 de setembro. 2 meses depois do início dos conflitos, o Talibã foi expulso do poder e fugiu para o interior do Afeganistão e as fronteiras com o Paquistão, onde Bin Laden seria capturado e morto pelos Estados Unidos somente em 2011. Após um governo provisório estabelecido pelos norte-americanos, a partir de 2004, iniciaram-se as primeiras eleições democráticas do país. No entanto, com contínuos atentados promovidos no país e em nações vizinhas, o grupo fundamentalista nunca deixou de reivindicar o poder. Confira a seguir os 5 episódios recentes que levaram o Talibã novamente ao governo do Afeganistão. Então aqui chega finalmente
ápice da matéria, né? Que o título dela é justamente esse. 5 episódios que levaram a todo esse caos que a gente tá vendo aí no